Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho nosso. Hoje a gente vai pegar um objeto que, assim, parece super comum, mas que tem uma história impressionante por trás. A máquina de costura Singer. E a gente vai focar na aventura dela lá no Japão moderno. A ideia aqui é usar essa máquina para entender melhor um conceito que a gente ouve o tempo todo, a tal da globalização, mas por um ângulo bem diferente. E o nosso ponto de partida é quase um achado, um pequeno cartãozinho colecionável. Ele é de uma feira mundial bem antiga, de 1893, a Exposição da Colômbia. A imagem nesse cartão é muito, muito curiosa. É uma mulher japonesa, de kimono, sabe? Sentada na frente de uma máquina de costura Singer. E quando a gente olha para isso, a primeira pergunta que surge é: a globalização é isso? Um processo que uniformiza todo, que deixa o mundo inteiro igual? Ou a história é um pouco mais complicada? É muito mais complicada. E essa imagem é a porta de entrada perfeita para a gente entender essa complexidade toda. O que essa história mostra, na verdade, é que a globalização nunca é uma via de mão única. Em vez de o mundo virar uma coisa só, homogênea, o que acontece é um processo que a gente pode chamar de localização. Ou seja, produtos e ideias globais são, na prática, adaptados, são reinterpretados, usados de jeitos únicos em cada cultura. A jornada da máquina Singer no Japão é o exemplo perfeito disso. Não é só sobre vender um produto, é sobre como ele foi transformado. Certo. Então vamos começar pelo objeto em si. À primeira vista, é uma máquina Singer, marca americana, certo? Certo. Mas aí a gente vai olhar os detalhes, o número de série, e ele começa com a letra K. Isso já me diz que a história não é tão simples. O que esse K significa? Esse K é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Ele indica que a máquina não foi feita nos Estados Unidos. Ela foi fabricada em Clydebank, na Escócia, na gigantesca fábrica de exportação da Singer. A operação deles, no início do século XX, era uma coisa assim de louco. Tinha a fábrica principal em Nova Jersey, para o mercado americano. Essa na Escócia, para abastecer o resto do mundo. E uma terceira na Rússia Imperial. E olha que dado interessante. A Rússia sozinha era 1/3 do mercado global da Singer. 1/3? Nossa, isso eu nem imaginava. Era um negócio gigantesco. Colossal! E da Escócia, então, saíam navios e mais navios direto para o Japão. Exatamente! Dezenas de milhares de máquinas como essa, feitas por escoceses, enviadas para o Japão todo ano. Então, a gente já tem aí uma camada. Marca americana, feita na Escócia, para o Japão. Já é uma bela mistura. Mas fica ainda melhor. Ah, sempre fica. Qual é o próximo detalhe? O design da própria máquina. Na lateral dela, de ferro fundido, bem em destaque, tem o logotipo da empresa. E o que é? Uma esfinge egípcia. Peraí, deixa eu processar isso. A empresa é americana, o design tem uma esfinge do Egito, a fabricação é na Escócia e o mercado final é o Japão. Isso é o que hoje a gente chamaria de uma cadeia de suprimentos global, mas em 1910. É a globalização personificada num objeto só. E o mais incrível é o poder dessa imagem. A esfinge era um símbolo de durabilidade, de mistério, um branding poderosíssimo. Tão poderoso que décadas depois, quando empresas japonesas começaram a competir com a Singer, algumas delas chegaram a copiar a esfinge e colocar nos produtos delas. Sério? É. Eles copiavam o logo. Copiavam. Nossa, hoje em dia isso daria um processo milionário. Com certeza, as regras eram mais flexíveis, digamos. Mas isso mostra o ponto. Eles não competiam só com a máquina, mas com o símbolo. Queriam que o consumidor japonês olhasse e sentisse a mesma confiança da marca Singer. O símbolo virou um ativo. E esse poder simbólico é o coração do marketing, né? Como se pega essa esfinge, esse símbolo todo, e se convence uma dona de casa em Osaka de que ela precisa disso. Aqueles cartões colecionáveis, como que a gente falou no início, faziam parte disso. Faziam, mas não do jeito que a gente pensa. Aqueles cartões com imagens exóticas, sabe? Pessoas com trajes nativos usando a máquina não eram para o mercado japonês. Ah, não, eram pra quem? Para o consumidor americano. A mensagem era de orgulho nacional. Era a Singer dizendo para os americanos:
Olhem como o nosso produto, a nossa tecnologia, está levando o progresso para os cantos mais remotos do planeta. Era uma ferramenta de marketing para consumo interno. Entendi, uma espécie de imperialismo cultural em forma de brinde. E como era o marketing dentro do Japão? Era diferente, imagino. Completamente diferente. E a gente tem um exemplo fantástico disso. Um folheto de vendas da Singer, lá no Japão, de 1922. Na capa, claro, uma mulher de kimono para criar aquela identificação. O esperado. Mas quando você abre, a surpresa, o folheto é cheio de moldes para costurar roupas infantis de estilo ocidental. Ah, é? Vestidinhos, calças curtas, algo super moderno para o Japão daquela época. Mas a imagem mais reveladora, a que realmente conta a história, é uma cena de família. Nela, a gente vê uma família numa sala de tatame tradicional, sabe? Todos sentados no chão. A mãe ensina a filha a usar a máquina Singer, a avó e os outros filhos observam. E à primeira vista parece a localização perfeita. Olha, nosso produto se encaixa na sua vida. Parece estratégia óbvia, né? Mostrar o produto no ambiente local. Mas tem um porém, não é? Tem um porém gigantesco. Essa cena, que parece tão tradicional japonesa, era na verdade uma cópia. Uma adaptação de uma imagem que a Singer já usava em cartões postais nos Estados Unidos uma década antes. Não acredito. Eles basicamente pegaram o ideal de família americana e vestiram com um cenário japonês. Sabe o que me chama atenção nessa cena, agora que você fala? A família parece tradicional, tatame, kimono, mas o pai está ali. Exato. Ele está de terno, sentado ao lado, segurando o manual da Singer. Pelo que eu sei da estrutura familiar japonesa da época, a educação doméstica era um domínio feminino. A Singer estava refletindo a realidade ou tentando criar uma nova? Exatamente essa é a questão. Eles estavam tentando criar uma nova realidade. A presença do pai é o detalhe que entrega a estratégia. No Japão daquela época, o envolvimento do pai na educação das filhas não era norma, de jeito nenhum. O que a Singer estava vendendo não era só uma máquina de costura. Era um novo modelo de família. O novo pai moderno, participativo, que supervisiona a modernização do lar. Então, o que parecia ser uma simples adaptação cultural era, na verdade, a exportação de um ideal de família nuclear burguesa americana. E isso é fascinante. É uma camada de influência cultural muito mais profunda. Ok, então eles vendem esse ideal de família moderna. Mas na prática, quem usava a máquina? As mulheres. E aqui tem uma ironia, né? Os homens japoneses que já usavam terno não eram público. Mas as mulheres, que eram o alvo, ainda usavam um kimono. Como eles lidaram com essa contradição? Eles tentaram, mas foi aí que eles criaram um obstáculo enorme para si mesmos. A estratégia de marketing foi vender a máquina como sendo de uso duplo. A promessa era, você pode usar nossa máquina para as roupas ocidentais dos seus filhos e também para fazer e consertar os kimonos da família. Parece uma solução inteligente, né? Atingir os dois mundos. Parecia. Mas não funcionou. E por que não? Parece um erro de cálculo, assim, gigante da Singer. Será que eles não fizeram uma pesquisa de mercado? Ou foi arrogância achar que a marca superaria qualquer barreira? Acho que um pouco dos dois. A verdade é que eles esbarraram em questões muito práticas, culturais e técnicas. E a principal resistência estava ligada à manutenção do kimono. Um kimono, principalmente os de seda, com forro, com enchimento, ele não é lavado como uma roupa normal. Ele precisa ser totalmente descosturado. Como assim, descosturado? O tecido externo é separado do forro, cada parte é limpa e depois tudo é costurado de novo. Nossa, que trabalhão, nunca imaginei. E para esse processo ser viável, a costura precisa ser feita com um ponto mais frouxo, fácil de desfazer à mão. E aí entra o maior problema. A grande inovação da Singer, o seu diferencial, era o ponto fixo, o lock stitch, um ponto extremamente forte, seguro, feito para a roupa não desmanchar nunca. Ah, então a maior qualidade da máquina, a durabilidade do ponto dela, Exatamente. virou o maior defeito no contexto do kimono. Exatamente, o ponto da Singer era bom demais. Ele tornava o processo de desmontar o kimono uma tarefa quase impossível. E tinha um segundo problema, o tecido.
As agulhas da máquina podiam furar e danificar tecidos muito delicados, como a seda de um kimono caro. Entendi. Havia um medo de estragar uma peça que era um investimento, né? Um investimento enorme, muitas vezes passado de geração em geração. Certo. Então, apesar de todo o marketing, a máquina ficou com essa imagem de ser só para roupa ocidental. Precisamente. E isso nos leva à grande virada. O que a gente está dizendo é que o verdadeiro boom de vendas, quando o mercado saltou de dezenas de milhares para milhões de máquinas, só podia acontecer quando a moda feminina mudasse. A Singer ficou basicamente esperando uma revolução cultural para destravar seu mercado. E essa revolução veio no pós-guerra, certo? Exatamente. Foi no período pós-Segunda Guerra, com a ocidentalização mais forte dos costumes. Foi aí que as mulheres japonesas começaram a adotar em massa as roupas de estilo ocidental no dia a dia. E só então a máquina de costura se tornou um item essencial em milhões de lares. O problema é que quando esse momento chegou, a Singer não estava mais sozinha. Pois é, o jogo tinha virado. E qual foi o destino da empresa no Japão? Eles conseguiram surfar essa onda que eles mesmos ajudaram a criar? A trajetória deles é um estudo de caso clássico. A Singer dominou o mercado, com 80, 90% de participação até a década de 30. Mas nessa época, vários concorrentes japoneses como a Janome e a Brother começaram a aparecer. A concorrência local. Isso. No início, a qualidade era inferior. Eram cópias baratas. Mas eles foram aprendendo, melhorando a tecnologia. E no final dos anos 30, a produção somada de toda a indústria japonesa já igualava a da Singer. Nossa, então eles foram de 90% para uma concorrência de igual para igual em menos de uma década. É uma queda muito rápida. E o golpe final veio com a guerra. Pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, com o nacionalismo em alta, a Singer, como empresa estrangeira, foi forçada a sair do mercado japonês. E depois da guerra não conseguiram voltar? Eles voltaram, mas o cenário era completamente outro. A indústria japonesa não só sobreviveu, como estava produzindo máquinas ótimas, mais baratas e com uma rede de distribuição que a Singer não tinha mais. A Singer nunca recuperou mais do que 10, 15% do mercado. O auge tinha acabado. Que história! É fácil a gente falar de unidades vendidas, de mercado, mas cada uma dessas máquinas teve uma vida, uma história dentro de uma casa. E, por sorte, a gente conhece a história de uma delas, não é? Aqui está lá no Museu Edo Tóquio. Sim, e essa é a parte que conecta tudo isso com uma vida real. Hoje, museus sérios tentam documentar a biografia do objeto. E essa máquina foi doada com a sua história de vida registrada. E que história ela conta? Ela foi comprada em 1927, numa cidade chamada Komatsu, na costa oeste do Japão. Anos depois, a família se mudou para Nagano, uma região de montanhas, e a máquina pesadíssima foi junto. Depois, mais uma mudança, para Tóquio. A máquina sempre acompanhando a família. Era parte da mobília, quase parte da família. Totalmente. E durante a Segunda Guerra, ela ganhou uma função muito específica. A dona da máquina a usou para costurar uniformes de enfermeiras, contribuindo para o esforço de guerra japonês. Caramba! Uma máquina americana, feita na Escócia, costurando uniformes para um país que estava em guerra com os aliados. Essa é a ironia da história. Que jornada, né? Da Escócia para uma cidadezinha no Japão, atravessa o país, participa da guerra e termina no museu em Tóquio. É incrível. Faz a gente pensar nos nossos aparelhos hoje, que mal duram 5 anos. Imagina deixar um smartphone de herança. A durabilidade desse objeto já conta uma história. Com certeza. Muitas dessas máquinas de ferro fundido ainda funcionam perfeitamente hoje, mais de 100 anos depois. São um testemunho de uma era em que as coisas eram feitas para durar uma vida inteira. Bom, para encerrar, acho que fica muito claro como a história de uma única máquina de costura pode ser uma janela para o mundo inteiro. Ela revela essa negociação constante entre o global e o local, entre a estratégia de uma multinacional e a realidade prática da vida das pessoas. Exato. Entre o moderno e o tradicional. E talvez nos deixe com um pensamento final para refletir. A gente só conhece a biografia dessa máquina específica porque alguém teve o cuidado de preservar e registrar sua memória. Isso me faz pensar,
E os objetos ao nosso redor hoje? O celular na nossa mão, a camiseta que a gente veste. Eles também têm biografias globais complexas, cheias de viagens, fábricas, decisões. Que histórias eles contariam sobre o nosso tempo se a gente parasse para escutar?